Fala Fogão, 29 de dezembro, está começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro. Sempre lembrando, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde. Trazendo aqui para você as últimas novidades do Glorioso. E nesse segundo conteúdo do dia, eu quero trocar uma ideia com você a respeito das oportunidades que a gente tem no Radar com essa chegada de John Textor, empresário americano que lidera o fundo Eagle Holding, que vai mantendo conversas com o Botafogo para poder chegar e assumir a SAF alvinegra. Tem alguns elementos muito importantes que têm que ser destacados aqui, são 4 que eu vou comentar, que podem potencializar a marca Botafogo, gerando muitos resultados dentro e fora de campo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui pro canal, por consequência a gente consegue crescer. E se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva, basta você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Assim você nos ajuda a alcançar a marca dos 12 mil inscritos. E a gente está a pouco mais de 100 inscritos dessa marca, dá tempo ainda até 31 de dezembro, você pode nos ajudar. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado, logicamente, e eu te convido a conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Abaixo do vídeo você encontra o botão Seja Membro e você tem benefícios exclusivos a partir do momento que se torna um assinante, além de fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal. Fica o convite, portanto. Dito isso, vamos em frente aqui para poder falar dessas oportunidades que surgem no radar do Botafogo e que podem transformar o Glorioso ao longo do tempo. E certamente essa transformação vai acontecer, tem tudo para ser dessa maneira. São 4 elementos fundamentais. O primeiro deles, campo e bola. O Botafogo se fortalecendo, tendo times mais competitivos, para que ao longo dos anos a gente possa entrar em todas as competições para brigar pela taça. Algo fundamental, logicamente, que é o anseio da torcida botafoguense. O segundo elemento é a parte estrutural. Centro de treinamento para a base, para o profissional, modernização do estádio Newton Santos. Tem questões muito relevantes em relação a isso. O terceiro elemento é a internacionalização da marca. O Botafogo tem uma marca mundialmente reconhecida. É o Botafogo de Didi, Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, enfim, Paulo César Caju, muito jogador renomado que vestiu a nossa camisa. E obviamente isso é um ponto muito importante. Mas a marca Botafogo, infelizmente, foi muito maltratada ao longo dos anos e o potencial de marca que a gente tem, ele é subutilizado. Com a chegada de John Textor, um cara de tecnologia, mídia, isso certamente vai mudar ao longo do tempo. E para fechar, a gente tem a própria relação com a torcida. Tecnologia, rede social, o Botafogo fazendo parte cada vez mais da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Então são coisas aí que também podem se fortalecer e certamente vão se fortalecer. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, obviamente, a expectativa de todo torcedor. Como é que seria o Botafogo dentro de campo, falando de campo e bola? Conforme eu disse, existe sim uma expectativa da gente ver o John Textor fortalecendo o Botafogo, não de repente fazendo investimentos todo ano ali em várias contratações renomadas, não deve ser esse o perfil, tá? O perfil não deve ser esse. O que não impede que um jogador ou outro mais renomado possa chegar no Botafogo, não impede, tá? Mas possivelmente o perfil que deve ser buscado são de atletas jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro. Quando eu falo de atletas jovens, eu não estou simplesmente falando aqui de jogador de 19, 20, 21 anos, não. O Canu, por exemplo, com 24 anos, é considerado para o mundo do futebol um atleta jovem, ainda com uma idade muito boa em termos de transferência internacional, por exemplo. Então, quando a gente fala de jogadores com essa característica, jovens com potencial de retorno técnico e financeiro, esse deve ser o principal foco do Botafogo sob liderança de John Textor. Tá? A gente não pode se iludir aqui achando que temporada após temporada o John Textor vai abrir os cofres e sair contratando vários jogadores mundialmente conhecidos, Pés no chão, pés no chão. Só que aquela história, cara, a gente não precisa desses jogadores mundialmente reconhecidos, os caras mega renomados, para conseguir ter um time competitivo, que temporada após temporada entre nas competições para brigar. A gente pode muito bem formar esse time de jovens com potencial, de jogadores de 20, 21, 24 anos, 25 anos, mas que deem liga. Esse é o mais importante. É o Botafogo tendo uma linha de trabalho muito bem estruturada. E o John Textor certamente vai focar nisso em relação ao Botafogo. Certamente. Podemos ter alguns investimentos em contratação efetiva de jogadores? O Botafogo pagando pelos direitos econômicos? Sim, podemos. Pode acontecer. O mesmo modelo, por exemplo, que ocorreu no Red Bull Bragantino, que investiu 100 milhões de reais na primeira temporada, adquirindo os direitos econômicos de inúmeros atletas e agora vai colhendo os frutos. Vende um jogador daqui, vende um jogador dali, algo muito conhecido no futebol mundial. O Borussia Dortmund na Alemanha, por exemplo, faz isso muito bem.
contrata os jogadores baratos. O Haaland é um grande exemplo disso. O Borussia Dortmund buscou ele na Áustria, no RB Salzburg, e agora vai vender o Haaland por uma grana assim muito considerável. Então o Botafogo também pode ir por esse caminho. Mas é o caminho que vai ficar se repetindo temporada após temporada? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Questão de revelação de talentos, questão de mapeamento de mercado, inteligência de mercado, são questões que a gente vai certamente ganhar com a chegada do investidor. O Botafogo tem um departamento de scout, por exemplo, muito bem estruturado. E isso vai ser, cara, sensacional, sensacional. O Botafogo passando a mapear o mercado sul-americano, encontrando talentos no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no Equador, enfim, internacionalizando a nossa busca por reforços mesmo. Esse é um ponto bem relevante. Um outro elemento aqui que vale destacar, que realmente a gente pode esperar para a chegada de John Textor, é justamente a parte de estrutura, centro de treinamento para a base e para o profissional. Todo mundo já está sabendo que dentro da proposta tem um investimento nessa questão. E isso, logicamente, é fundamental, Fogão, porque a gente tem que ter uma estrutura de primeiríssimo nível, tanto para a base, para poder receber garotos de vários lugares do Brasil, não apenas ficar restrito aqui à região metropolitana do Rio de Janeiro, porque a gente fica com uma região muito restrita para buscar talentos. Então esse é um ponto fundamental na nossa história e certamente vai acontecer investimento em relação a isso. E a gente também tem que falar do profissional. Não dá para o Botafogo ter um investidor e ao longo do tempo continuar treinando no campo anexo do estádio Newton Santos nas condições que a gente tem por lá hoje. O campo anexo, né, o piso do campo anexo, todo mundo sabe, é duro, machuca os jogadores, não é uma estrutura condizente com a grandeza do clube. E a gente logicamente precisa dar um salto de qualidade em relação a isso. Também é algo que a gente deve esperar com a chegada de John Textor. Fora a modernização do estádio Newton Santos. Esse também é um elemento aqui bem bacana pra gente ficar de olho. Tecnologia. O cara é o homem da tecnologia, da mídia. Então a gente pode esperar uma grande transformação na experiência do torcedor cada vez que a gente for ao estádio Newton Santos para poder ver um jogo do Botafogo. Certamente, ao longo do tempo, a gente deve ver o estádio Newton Santos se modernizando e recebendo o torcedor de uma maneira diferente. A nossa experiência no estádio sendo mais interessante e, de repente, quem sabe, mais interativa. São questões que podem acontecer, tá? Não se surpreenda se ao longo do tempo a gente tiver um estádio bem tecnológico, com questões interativas, seria muito bacana. Seria realmente muito bacana. O terceiro elemento aqui que vale destacar, Fogão, é a internacionalização da marca. Todo mundo sabe que a história do Botafogo está muito entrelaçada com a história do futebol brasileiro. A nomenclatura de clube mais tradicional não é à toa. Afinal de contas, é o Botafogo de Didi, Garrincha, Newton Santos, Paulo César Caju, Zagallo. Tem muito jogador que fez parte da história da seleção brasileira e que obviamente defendeu as nossas cores. Todos nós sabemos disso. O mundo do futebol sabe disso. Só que a marca Botafogo, por ter sido muito maltratada, ela tem um potencial subutilizado. Está represado todo esse potencial. E a chegada de um investidor americano que tem essa visão de internacionalizar a marca, certamente vai buscar explorar ao máximo esse potencial de marca que o Botafogo tem. De repente, por exemplo, criando centro de formação do Botafogo em outros lugares do mundo. Aqui na América do Sul, lá nos Estados Unidos, terra de John Textor. A gente pode ver isso acontecer. Só um exemplo aqui. O Real Madrid, no período de verão no hemisfério norte, ele faz os soccer camps. E isso lá nos Estados Unidos é muito famoso. O Real Madrid faz muito dinheiro dessa maneira, que é justamente você levar a sua metodologia para um outro país, fazer ali um período onde as crianças, os adolescentes vão poder passar por treinamentos com profissionais formados pelo Botafogo e de repente com isso você encontra novos talentos, né? Novos talentos. Ou mesmo você tendo um centro de formação efetivamente, como se fosse um centro de treinamento do Botafogo, o que aqui no Brasil a gente chama das escolinhas, né? Mas a gente poderia ter um centro de formação, algo mais estruturado, para que em outros países você tenha a capacidade de encontrar novos talentos desde cedo, desde cedo. Isso pode acontecer. O John Textor, ele numa entrevista aí falando do Benfica, uma entrevista muito bacana inclusive, ele dá um pitaco em relação a isso, tá? Ele dá um pitaco em relação a isso, dizendo que essa questão de centro de formação em outros países faz muito dinheiro, faz a roda girar. E o Botafogo pode, de repente, caminhar nessa direção, internacionalizando a sua marca. E a marca Botafogo, como tem muita história, amigo, o potencial de retorno é infinito. Né? Obviamente a maneira de falar o caso do infinito, mas é um grande potencial de retorno, sem sombra de dúvida. Então a gente tem que saber explorar esse potencial. E a chegada de investidor estrangeiro pode facilitar e muito essa situação. Não se surpreenda também se ao longo do tempo o Botafogo começar a ter bases em outros países, tá? Centro de formação em outros países, ou mesmo esses soccer camps, que são tipo, vamos falar assim em bom português, é como se fosse uma colônia de férias, só que voltada para o futebol, para o treinamento ali de futebol de crianças e adolescentes. Vamos botar dessa maneira para ficar mais claro.
Não duvide se ao longo do tempo isso acontecer. E o Botafogo internacionalizando a sua marca, elevando as suas receitas, porque é sempre importante lembrar, o John Textor é um investidor e ele quer retorno do seu investimento. Ele quer o lucro. É um investidor estratégico, vai ficar aqui com a gente no longo prazo, médio e longo prazo, mas ele visa o lucro. Então tudo que for possível de ser feito para aumentar as nossas receitas, certamente dentro de um planejamento estratégico será feito. O último elemento que eu quero destacar aqui, Fogão, é a relação com a torcida. A gente sabe muito bem que a relação que a gente tem com o Botafogo, ela é diária. Não é apenas quando tem um jogo do Botafogo, não é apenas quando vai ter uma transmissão na televisão. Não, nada disso. A gente tem uma relação diária com o Botafogo. Você consome o Botafogo diariamente, acessando aqui o Fala Fogão, outros canais da mídia independente, portais de notícias. Você se relaciona nas redes sociais com o clube, as publicações do Botafogo, enfim, você se relaciona com o Glorioso de inúmeras maneiras. Essa é a verdade, de inúmeras maneiras. Então o John Textor, sendo um cara de tecnologia, de mídia, pode ter certeza que a gente deve ter uma transformação nessa relação torcedor-Botafogo, colocando tecnologia no meio, redes sociais, o Botafogo cada vez mais presente na nossa vida. Certamente isso vai acontecer, e não é para menos. Empresário americano, da mídia, da tecnologia, muito ligado nesses aspectos, muito ligado nesses aspectos. Inclusive, a gente pode ver grandes transformações na Botafogo TV, que veio melhorando ao longo do tempo, mas de repente com um cara que tem essa visão tecnológica, de mídia, que tem empresas relacionadas a isso inclusive, certamente a gente vai ver uma transformação muito bacana. Na forma como a gente vai consumir o Botafogo, como a gente vai interagir com o Glorioso. E isso é muito importante mesmo, porque são caminhos para novamente elevar as nossas receitas. Sem a menor sombra de dúvida, o John Textor vai focar em todos os caminhos dentro de um plano estratégico que faça sentido, logicamente, porque o cara tem visão de negócio. Ele vai focar em todos os canais e caminhos que a gente tem para fazer a receita do Botafogo alcançar o verdadeiro potencial que a nossa marca tem. O Botafogo nunca faturou na casa dos 300 milhões de reais. E eu canso de falar aqui no canal. Todo mundo que acompanha o Fala Fogão, ou que já me viu em outras lives, no Fabiano Bandeira, no Almanac Botafoguense, já me viu falando em algum momento sobre isso. O Botafogo tem potencial para faturar acima dos 300 milhões de reais por ano. E tem mesmo, tem esse potencial. Sabendo trabalhar a nossa marca, sabendo valorizar a nossa marca e trabalhando a marca Botafogo para além da torcida botafoguense, ou seja, para um mercado consumidor ainda mais amplo, como é o caso, por exemplo, do documentário Acesso Total, que ele foi feito pra gente, certo? Mas pra torcida botafoguense. Só que não significa dizer que ele só está sendo assistido por botafoguenses. E o Botafogo tem muitas alternativas para pensar a sua marca para além da torcida botafoguense. Você fazendo a nossa marca ganhar cada vez mais importância no cenário nacional e internacional. O John Textor certamente vai trabalhar nesse sentido ao longo do tempo. São várias as oportunidades. Eu só estou trazendo aqui 4 elementos, comentando brevemente sobre cada um deles. Mas são muitas oportunidades no radar que a chegada de um investidor estrangeiro com visão de negócio, um cara de tecnologia, mídia, pode agregar ao Botafogo, ao negócio Botafogo. E de fato agora, Fogão, a gente tem que encarar o Botafogo não mais como um clube de futebol apenas. É um negócio no mundo do futebol, que tem muito potencial pela história que a gente construiu, mas essa história tem que ser totalmente aproveitada. O potencial de marca que a gente tem é muito grande, mas muita coisa. E agora, finalmente, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, a gente vai ver uma transformação. É essa a minha expectativa e certamente a sua também. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. E mais uma vez, se inscreva no Fala Fogão e nos ajude a alcançar a marca dos 12 mil inscritos.